Você, construtor ou empresário do segmento da construção, esse vídeo é para você que está querendo expandir seus canais de demanda e não depender apenas de indicação. Aqui eu vou mostrar os dois principais canais digitais que a grande parte dos construtores utilizam, que é basicamente o Meta Ads e o Google Ads. Acredito que grande parte de vocês conhecem, mas nesse vídeo eu vou mostrar aqui o que é de fato feito, valor investido de custo médio, mostrar o que acontece nas campanhas, quais são os fluxos, o que você tem que fazer para de fato converter essa demanda gerada e não ficar naquele pensamento, tá gerando demanda, mas eu não consigo vender, é culpa só ali do marketing, e também entender, né, como você trata essa demanda vinda através do marketing digital, tá bom? Então, aqui a gente está com uma apresentação de um cliente em estágio inicial, que é aquele cliente que até vende, né, tem ali algumas indicações, mas ele não tem os canais de previsibilidade, os canais de receita, né, bem estruturados e acaba não tendo previsibilidade de receita. Aqui, como eu pontuei, os dois principais canais é o Meta Ads e o Google Ads. Para começar no Meta Ads, eu vou explicar um pouquinho para vocês na seguinte questão, dando um exemplo aqui. Então, o Meta Ads é dono aqui do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Grande parte dos clientes veicula mais o anúncio no Instagram, tá? Por ter ali mais usuários ativos e tudo mais. Aqui, esse cliente é uma construtora que trabalha com o mercado de investidores imobiliários, então, para unidades ali de estúdio, microapartamentos, com uma solução turnkey, que é uma solução que entrega tudo ali, desde a parte civil, marcenaria, mobília solta, até os eletroeletrônicos. Aqui eles estão bem posicionados, né? Então tem um bom trabalho aqui de mídia, não é aquela coisa, no sentido de venha visitar minha obra aqui, fazendo vários vídeos, não. É só provas sociais, aqui alguns textos, pouca coisa educativa, mas eu trouxe esse exemplo falando que com pouca e uma boa organização, uma boa visão, você consegue ter um bom resultado sem precisar ter um time de editores, um time ali de designers. Assim, só com as fotos das entregas você consegue ranquear bem. O Instagram, como que funciona? Você consegue ter demanda por ele através de uma forma orgânica, que só nessa parte de postagem, mostrar prova social, se ranquear bem, você consegue ter demanda. Mas você também consegue trabalhar ele de forma paga, né? Que entra o Meta Ads. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês desse cliente, um relatório dos últimos 30 dias que foram investidos R$ 2.000. E aqui a primeira lição: quanto você tem que gastar ali de mínimos de valores para que você consiga ter ali de fato um resultado mensurável. Então, retomando aqui, pessoal, quanto você vai ter que gastar ali diariamente para que você tenha de fato um resultado? Tem clientes que iniciam ali na casa de R$ 20 a R$ 25 por dia, tá? Isso dá numa média ali de 600 a R$ 1.000 por mês, dependendo ali o quanto você tem de investimento, mas esse é um valor mínimo ali para que de fato você consiga entender se suas campanhas estão sendo bem assertivas, se tem ali um bom resultado através do seu público, e a partir disso você vem escalando, né? Mas aqui eu vou mostrar com um budget de R$ 2.000. Basicamente, com R$ 2.000 a gente gerou 111 conversas ali direto no WhatsApp, né? Muitos desses clientes já são clientes já altamente qualificados, que já chegam mandando a planta, já falam, ó, empresa, eu estou precisando reformar, eu sou investidor imobiliário e preciso de tudo com uma empresa só. Então, esse é o mercado que a gente escolheu. A partir disso, qual que é o fluxo, né? O cliente vê um anúncio que você tem que fazer ali um criativo, né? Trabalhar ali uma edição, ter um bom roteiro, né? Então, não ser aquela coisa só de uma foto estática, faço obras. Beleza, todo mundo faz obra, mas o que de fato você faz ali? No caso aqui, a gente faz reformas de estúdios, soluções completas, né, que no caso chama turnkey, para investidores imobiliários. Então você tem muito claro qual tipo de serviço você presta e qual tipo de público você atende. Você não fala de uma maneira geral. E por que isso é importante? Porque esses canais de mídia aqui, principalmente o Instagram, são canais de atenção. Então, se você não prende a atenção do seu cliente, se você não bate na dor dele, você acaba sendo pulado e você só está gastando dinheiro à toa e você vai colocar a culpa na ferramenta falando que ela não dá certo. Então, qual que é o fluxo?
ter um bom Instagram, bem posicionado, com o tipo de persona e dor que você atende. Após isso, você faz uma boa campanha ali, um vídeo de 35 segundos. Pode ser também um criativo estático, né? Mas que bata na dor daquele cliente, tenha ali bons textos, né? Que vá ali trazer uma solução para aquele público que você quer atender. E a partir disso, você vai ter um Instagram bem posicionado, as campanhas ativas, mandando um tráfego, e aí os fluxos podem variar. Mas nesse caso, está direto para o WhatsApp, sem uma etapa de pré-qualificação. Aqui, para você, poxa, João, eu preciso qualificar melhor, preciso ter uma demanda mais qualificada, a gente pode ter outros fluxos, né? Então, mandando para uma landing page, que é uma página de vendas, ou até mesmo fazendo uma campanha de leads no Instagram, que aí você tem um pré-formulário direto da plataforma, diminuindo a barreira de conversão ali daquele cliente, né? Porque pensa o seguinte, se você manda ele para outra plataforma, seja o seu site, seja um e-commerce, seja um blog, você está quebrando a experiência do cliente no aplicativo que ele estava usando, e muitas das vezes ele pode não continuar nessa sequência e só retomar ali, ver o que ele estava fazendo no Instagram, tá? Então, resumo, R$ 2.000, perdão, de 600 a R$ 1.000 por mês de investimento inicial no Meta Ads. Você tem que ter um Instagram bem posicionado, e lembrando, você não precisa gastar rios e rios de dinheiro ali com edições, não. Você tem que fazer um bom conteúdo. Aqui, no exemplo, o cliente só faz prova social e ele tem ali um Instagram bem posicionado. Depois disso, um bom criativo, batendo de fato na dor e trazendo a solução sua para o público que você quer atender, e entrando aqui no segundo step, que é o processo comercial. Então, depois do Meta Ads, eu vou entrar aqui um pouquinho no processo comercial, e depois disso eu retomo ali para a parte do Google Ads para explicar para vocês. Mas qual que é o ponto? Se a gente tem ali diversas demandas mês a mês e não faz uma boa nutrição, um bom atendimento, você não vai converter, ainda mais entendendo a jornada da construção, que são ciclos maiores, muitas das vezes entra múltiplos decisores, não é uma pessoa só que vai ali dar a decisão final, tem revisão, reajuste de projeto, tem aumento, inflação de preços de material, burocratização de processos e documentos, enfim. Se você não, de fato, tratar essa demanda, ter um bom processo comercial, com etapas bem definidas e priorização daquilo que você já está mais avançado no seu funil, você não vai ter uma boa conversão e não vai estar aproveitando 100% do seu valor investido. Então aqui é um exemplo de CRM que mostra aqui as etapas qualificadas, depois as etapas de projeto, as etapas de orçamentação, a apresentação da proposta, que é muito importante você se atentar. Se você, em tickets maiores, numa negociação ali mais complexa, você só mandar um orçamento via WhatsApp e antes disso não agregar valor numa apresentação ou numa reunião presencial ou até mesmo numa visita de obra, essa taxa de conversão de você conseguir transformar isso numa obra aí para sua construtora ou para sua empresa do segmento cai drasticamente. Por quê? Você não agregou valor, você está simplesmente mandando uma proposta ali no WhatsApp. Muitas das vezes esse cliente não é técnico, ele não entende o que está descrito, o que está ali entregando, o que ele vai ter de garantia, qual que é o processo ali de execução, qual que é o prazo. Beleza, pode ter um prazo, mas ali muitas das vezes só está um dia, não mostra as etapas. Então, é uma etapa muito importante de, antes de você mandar ali a orçamentação, depois de qualificar, depois de fazer projeto e orçamentação, é você marcar uma reunião de apresentação da sua proposta. Depois entra a negociação, parte de contratos e fechamentos. Agora, pessoal, eu vou bater aqui no segundo canal, que eu acredito que é muito importante e não um substitui o outro ou um é melhor que o outro. Isso depende muito do seu público, do seu tipo de serviço, da sua jornada ali do seu cliente, né? Então, você consegue entender o que é melhor para você a partir de análise e principalmente testes, né? Entender o que vem dando certo, variar canais entre esses dois, variar criativos, forma de criar ali as campanhas e também, principalmente, fazer um bom trabalho de público e aqui no Google de palavras-chave. Aqui a gente tem uma página de vendas, lembrando, a gente poderia aqui falar que essa empresa faz reformas do modo geral, reforma residencial, de apartamentos maiores, corporativas, mas aqui a gente se atentou ao público, que é estúdio.
são para investidores imobiliários, e aqui pode ver que a maioria das palavras se remete a isso. Então a gente tem a primeira faixa aqui com uma headline explicando, temos a segunda faixa explicando um pouquinho mais da jornada do cliente, aqui alguns questões de provas sociais, depois mais explicado aqui a jornada completa, mais prova social, um pouquinho aqui de depoimentos e por fim formas de contato, localização, perguntas frequentes, né, que é o famoso FAQ, e as formas de contato. Então é uma página de vendas explicando muito bem qual tipo de serviço atende e para quem atende, né? E qual que é a jornada do cliente. Básico, bem feito, e isso traz um resultado. Aqui, nessa empresa, a gente está começando agora a parte do Google Ads, mas é aquele mesmo valor de 600 a R$ 1.000 por mês, tá? Qual que é o ponto do Google Ads? Ele é um pouco mais complexo de você configurar, você tem que, muitas das vezes, contratar ali alguém para fazer um site para você, para ter uma boa página de vendas. Depois você tem que fazer ali os trackings, né? Colocar a tag para você ter ali um bom monitoramento dos dados e entender de fato a interação completa ali do seu cliente. E o Google traz muitas ferramentas que te ajudam a ter essa visão. Mas aqui é muito importante você ter muito bem nichado, principalmente seu público, e muito bem mapeado as dores deles. Por quê? O Google você trabalha muito por palavras-chave, igual eu estou mostrando aqui. Então, reforma de apartamento, estúdio, reforma, empresas de reforma de apartamento, reforma de apartamento pequeno, reforma de loft. Você tem que entender como o seu cliente busca você através desse motor de busca que é o Google. Então, pense assim, se o cliente busca reforma de estúdio direto, essa é uma boa palavra uma boa palavra-chave. Agora, se você tenta inventar reforma de apartamento compacto, às vezes muitos dos clientes não pesquisam dessa forma. Então, se você foca muito pro lado técnico do que você acha que o mercado está buscando, você às vezes não tem um resultado. Então, é muito importante você fazer uma busca bem feita do que as pessoas estão pesquisando na internet e tirar essa visão sua técnica de mais termos-chave, se você for fazer isso por conta, pela seguinte questão. Você tem que entender como seu cliente busca, e não como é o correto de se falar, como vocês usam no segmento da construção entre pares, né, entre profissionais. Tem que se atentar como seu cliente busca. Em resumo, pessoal, os principais canais aqui digitais para construtores é o Meta Ads e o Google Ads. Para o Meta Ads, você vai ter que ter um bom portfólio ali e um bom posicionamento no Instagram. Quando eu falo portfólio, é de fato prova social, mostrar ali fotos bem feitas, bem tiradas, explicar qual que foi o processo, o que foi feito, né? Então, poxa, você é um construtor que faz jornada completa, ou só faz acabamento, ou você é um prestador de serviço que só entra ali numa etapa, em algum tipo de serviço específico, para que quando alguém te chamar, ele já tenha uma pré-qualificação e ele já te conhecer através ali dos seus conteúdos. Isso educa muito seu cliente, aumenta as taxas de conversão e te agrega muito valor, tá, pessoal? Então, no Meta Ads, um bom portfólio ali que é o Instagram, muito bem posicionado, não precisa ter muitas edições, várias, claro, isso é essencial, quanto mais conteúdo educativo, mais mostrando bastidores, mais agrega. Mas eu também entendo o seu lado, se você não tiver ali uma equipe, não tiver expertise, com boas provas sociais e boas descrições, você consegue já ancorar. A parte da geração de demanda através do tráfego pago, com uma verba de 600 a R$ 1.000 você consegue, você tem que fazer um bom criativo batendo na dor e entender qual fluxo que você quer fazer, se é direto para o WhatsApp, se é direto para uma página de vendas ou até mesmo ali a formato de formulário dentro do Instagram. O Google Ads, você precisa ter uma página de vendas, né? Você precisa ter uma boa estruturação ali no Google Analytics, no Google Ads, para que você consiga de fato ter o melhor resultado possível. Mas depois de feito, é um trabalho que a médio e longo prazo você precisa de menos ajustes, você precisa de menos criações e ele vai se ranqueando melhor. Quanto mais tempo, mais usuário, mais conversão, melhor os resultados. Tanto da forma paga, mas principalmente da forma orgânica, né? Então, vai acontecer casos
daqui para frente alguém pesquisar a palavra-chave e cair ali no seu site sem que você esteja pagando por aquilo, só de você estar bem ranqueado. Pessoal, o resumo do vídeo é esse, espero que vocês gostem. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram que vai estar também aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida, seja de algum canal, algum tema específico de marketing, vendas, ferramentas no segmento da construção civil, deixa aqui na sugestão e bora para o próximo.